Boa tarde! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos falar da estrutura das sílabas. Nós já aprendemos que na língua portuguesa, as sílabas são formadas por vogais e consoantes. Elas podem ser combinadas de várias maneiras, mas cada sílaba sempre deverá apresentar uma vogal. Observe 3 possibilidades de estrutura das sílabas. Vamos ver? No primeiro exemplo, a sílaba é formada apenas por vogal. Exemplo: era, rua. No segundo exemplo, a sílaba é formada por consoante e vogal. Observe: lago, bola. E no terceiro exemplo, a sílaba é formada por consoante, vogal e consoante. Observe: bosque, pista. 13. Leia os fragmentos retirados do relato pessoal Paguei Mico na Viagem e do conto Quem se comunica? Depois observe as palavras destacadas e faça o que se pede. Quando saímos da lojinha, subimos no ônibus e reparamos que havia 2 senhoras sentadas nas poltronas. Pedimos desculpa para as 2 senhoras e descemos correndo. Era uma bela manhã, perfeita para um passeio no bosque que cercava o castelo do rei Florisbelo III. Animada com o sol que brilhava lá fora, foi correndo chamar o pai para o passeio. Ela sabia que não devia sair sem permissão. Observe que nesse fragmento, nesse quadrado amarelo, nós temos várias palavras destacadas. Copie no quadro as palavras destacadas das frases, separando as sílabas de cada uma delas. Então, na primeira fileira você vai destacar palavras formadas apenas por vogal, separando as sílabas. Na segunda, você vai destacar palavras formadas por consoante e vogal, destacando as sílabas também. E na terceira fileira, você vai separar as sílabas das palavras formadas por consoante mais vogal mais consoante. Vamos observar mais uma vez a formação das sílabas para você não ter dúvidas. Primeiro, formada apenas por vogal. Exemplo: era, rua. Agora, formada por consoante mais vogal. Dedo, rato. Terceiro exemplo, vamos destacar sílabas formadas por consoante mais vogal mais consoante. Exemplo: pasta, disco. Agora que você já separou, a letra B pede o seguinte: separe as sílabas que você escreveu no item A nestes 2 grupos. Grupo 1, palavras com letra S no início da sílaba. No grupo 2, palavras com letra S no fim da sílaba. Letra C. Retire dos grupos 3 exemplos de palavras que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante mais vogal e circule a sílaba. Exemplo: saímos. Letra D. Agora, retire dos grupos 3 palavras que apresentam a letra S em sílabas formadas por consoante mais vogal mais consoante e circule a sílaba. Exemplo: subimos. Nessa palavra você vai destacar a sílaba mos. Subimos. E você vai destacar essa sílaba, mos. Ou seja, vai circular a sílaba mos. Número 14. Vamos criar novas palavras acrescentando a letra S? Veja o exemplo. Rico. Acrescentamos a letra S e fica risco.
E na palavra pote, se acrescentarmos a letra S, que palavra vai formar? E na palavra pato? E na palavra ano? E na palavra gota? Por hoje é só. Tenha um ótimo final de semana. Te espero na próxima segunda.